Olá, pessoal do Metrópolis. Eu sou Raquel Martins, repórter de cultura, e hoje eu estou aqui com uma entrevista super especial que eu queria muito fazer. Eu vou entrevistar as irmãs Mayla e Sofia, mais conhecidas como as Gêmeas Trans, da série documental do HBO, e que estão fazendo o maior sucesso no streaming. Tudo bom, Sofia? Tudo bom, Mayla? Prazer. Oi, Oi, prazer, prazer, Maila. prazer, Sofia. Olha, antes da gente começar a engatar aqui no nosso bate-papo, eu queria que vocês primeiro falassem três coisinhas para a gente, né? Uma é quem é Mayla, quem é Sofia, para quem ainda está assistindo essa entrevista, mas não conseguiu ainda assistir a série. Assim, mostra para os leitores aí quem é Mayla, quem é Sofia. Sofia, você começa. Oi, meu nome é Sofia, eu tenho 21 anos, sou estudante de Engenharia Civil na Unifran, moro no interior de São Paulo e sou irmã da Marla. E juntas a gente realizou o documentário na HBO Max, desculpa, na HBO Max, sobre a nossa história de vida, uma nova vida, sobre como está sendo depois da nossa transição. Tá. Oi, meu nome é Maila Fibe, tenho 21 anos, sou estudante de medicina em Buenos Aires e a série conta um pouquinho das nossas vidas e das controvérsias. É uma série repleta de emoções. Ai, que... Gente, eu fiquei muito afim de conversar com vocês, de conhecer a história de vocês. Eu acho que essa minha curiosidade é a curiosidade de tantas milhões de pessoas que estão aí colocando essa série entre as mais assistidas, né? Tá assim um viral, muito falada. Como que vocês estão lidando assim com essa repercussão? É tipo um pouco estranho, porque tipo, eu nunca pensei que poderia se tornar algo tão grande assim. E eu sempre fui, tipo assim, com a minha avó sempre fui no centro espírita desde pequena. Minha avó é católica, mas ela sempre me levou no centro espírita. E uma vez, eu lembro que eu tava que eu era criança, tinha uma dificuldade para andar, para dormir, e ela me levou lá para tomar um passe. E nisso, a moça do Centro Espírito virou e falou que eu tinha algo diferente, sabe? Que eu ia, tipo, ser uma pessoa que iria ajudar outras pessoas. Mas, tipo, eu era criança, mas essas palavras nunca saiu da minha cabeça. E eu nunca imaginei que eu poderia, fazer um projeto para contar a minha vida, onde eu poderia ajudar não só pessoas como eu, mas outras pessoas também a entender como somos, que não escolhemos ser assim, que já nascemos ser assim, não, que já nascemos assim. Então, é algo muito grande. Eu estou muito feliz pela repercussão, por tudo, por estar ajudando outras pessoas. Isso me deixa, é gratificante, me deixa mais feliz ainda. É, E, no meu ponto de vista, a parte da repercussão hoje em dia, pra mim tá sendo algo muito gratificante. Eu tô conseguindo, tipo, entrar em meio mais ao mundo LGBTQIA+, e tá no meio desse meio e descobrir cada coisa nova, por exemplo, igual Franca, tem um coletivo Arco-Íris, que eu amei o projeto dos meninos que eles criaram. O projeto deles me falaram que, por exemplo, alimentaram não sei quantas mil pessoas, pessoas LGBT que alimentaram famílias que não tinham condição. E eles fazem questão de estar ali e mostrando que é o grupo LGBT que está colocando comida na mesa para eles. Eles colocam a bandeira lá, eles estão. E, tipo assim, isso muda a visão das pessoas. Muita gente já chegou para eles, por exemplo, se falaram assim: nossa. Hoje, meu ponto de vista, minha forma de pensar é totalmente diferente. E eu tô vendo isso também em questão da série. A gente já teve casos de pessoas que mandaram mensagem que não aceitava alguém da família vir nos dizer que mudou a forma de pensar por conta da nossa história. Que aquela pessoa da família que ele não aceitava é, é uma pessoa normal, é uma pessoa que merece amor, que merece respeito. E, tipo assim, isso é o que me deixa feliz. É estar mudando a forma não só de pessoas do meu grupo. Ai, peraí, desculpa. Ah, é de. O que me deixa mais feliz é de ver a forma que eu não estou mudando só a vida de quem faz parte do nosso nicho, mas também de outra pessoa como cis héteros. A forma de pensar e agir. Então, essa é a parte da repercussão que eu mais gosto.
É a forma de mostrar que a gente merece respeito e de dar educação à população da qual não tem direito a essa educação. Porque a gente não tem educação sexual nas escolas. Então, é a gente do grupo LGBT que acaba tendo que ensinar a população sobre educação, sobre respeito, sobre que somos iguais a todo mundo. Eu queria que a gente falasse um pouco da infância de vocês, porque vocês nasceram em Araxá, certo? Que é uma cidade mineira, uma cidade pequena, né? Como que foi a infância de vocês lá? Vocês foram criadas com o pai, a mãe? Como que foi a família de vocês? Então, a gente Mas nasceu em Araxá, mas foi criada em Tapera, que é Ah, menor vocês... ainda. Ah, É tipo, também é Araxá, Minas? sim, é 50 quilômetros. 30 minutinhos. Araxá tem, tipo, 100 mil habitantes e Tapera tem 4 mil. A gente foi criada em Tapera. Só que, tipo, a gente foi criada com a minha mãe, só que na infância. E uma parte da infância com meu pai, no Pará. Só que foi muito difícil. Assim, meu pai visitava a gente e tudo quando ele morava perto. Mas foi muito difícil, porque eu sofria muito no colégio, na escola lá. E a Sofia, os colegas da turma dela, tipo, como que fala? Apoiavam mais ela. Os meus não. Os meus que a gente estudava separado. Os meus já fazia mais preconceito, pegava mais o meu pé. Então, eu passei, tipo, em relação à turma, eu sofri muito. Agora, em relação ao professor, teve mais professor que fez, tipo, que não aceitava quando a gente estava mudando o nome da Sofia, do que o meu. Mesmo teve caso de professora, quando eu não fui na escola, que eu faltei, de falar que tinha que ter um banheiro separado para mim, porque eu não era uma mulher cis, que eu não poderia ir no banheiro feminino. Tinha que ter um banheiro separado para trans, que eu também não poderia ir no banheiro masculino. Ela falou assim. Aí, os meus colegas, tipo, pegavam um pouco pesado no meu pé. Já teve uma época que, tipo, eu fiquei 3 meses sem ir pra escola por conta disso. Por conta, tipo, comecei a entrar em depressão porque eu não queria ir pra escola mais. Eu, tipo, não tirava notas boas porque eu não tava conseguindo, não tinha incentivo para ir. Porque em um lugar que era para mim poder ir me divertir, ficar com meus amigos e meus colegas, tava sendo um lugar de preconceito. Então, não tinha vontade de ir para a escola mais. E foi muito difícil também na minha infância, quando eu era menor ainda, porque por mais que eu não era assumida e tal, as pessoas faziam preconceito comigo. Já teve época de meninas virar para mim e falar que eu não poderia sentar com elas porque eu era feia e que eu tinha que comer sozinha no refeitório. Então, tipo, são coisas que nenhuma criança merece passar por isso. Porque pensa comigo, por que que a gente já nasce assim? Porque qual criança iria escolher sofrer preconceito, a lanchar sozinha, a brincar sozinha? Uma criança quer brincar, uma criança quer comer com os amigos, ninguém quer ficar sozinho. E por mais que tudo isso, eu não posso julgar as crianças, porque elas não têm culpa de nada. A educação delas vem de casa. E eu não posso culpar os pais, porque eu não sei qual foi a educação deles de quando eles eram crianças. Porque se eles tivessem recebido educação diferente, talvez teriam sido diferente. E eu não posso, tipo, não tem quem culpar, porque é uma coisa que vem de muito tempo antes. É um tabu isso. Então, o que eu sou hoje, a minha função é mudar a visão das pessoas hoje para que as coisas começam a mudar, porque, assim, para mim, pai, mãe, gente, eles são obrigados, no momento que eles te colocaram no mundo, eles são obrigados a te aceitar, porque a família é a base de tudo. Agora, pessoas de fora da sua família, eles não são obrigados a aceitar, e sim a respeitar. Porque eu já tive muita mensagem que, tipo, de caras, de mães, de pais, que me mandavam mensagem e falavam, Maila, agora sim eu entendo que vocês nascem assim, porque vocês não têm culpa e que eu nem respeitava. Hoje eu consigo respeitar, porque as pessoas, tipo, não são obrigadas a aceitar. Mas já teve pessoas que virou pra mim e falou assim, Maila, hoje eu consigo aceitar, que é algo muito maior. Mas as pessoas têm que respeitar, porque respeito é bom e todo mundo gosta. E é o mínimo que nós, pessoas, nós humanos, merece passar ao próximo. Respeito. Eu queria que você me falasse um pouquinho também, Sofia, da tua infância, né? Como que foi? Para você foi mais fácil? Vocês estudavam em escolas separadas? Como que foi para você? A gente estava em sala separada.
Ah, em São. salas separadas, mas no mesmo colégio, né? Mas é, teve situações também quando eu comecei, estava no ensino médio, que eu estava com nome social, que era por lei previsto, e eu levei o portal ao hospital da minha cidade. E as moças da recepção sempre colocavam meu nome social na frente, para fazer identificação. Só que já tive problema com uma médica em específico, que ela sabia sobre o meu passado, e em relação a saber sobre o meu passado, ela não respeitava. Uma vez ela, tipo assim, várias vezes aconteceu isso, só que, tipo, quando eu estava no Santa de Virgens, que a gente fazia técnico de enfermagem, eles lá, eles tratavam o nosso nome social como o nosso nome mesmo, não só como social, como batismo. Ninguém da escola sabia. Só pessoas da minha cidade que contavam sobre o meu passado e assim fofocava. E aí o povo falava assim, ah, elas que são as gêmeas. E aí é, os professores não sabiam, só sabia o coordenador e o diretor saber do meu passado. Que na catraca era tudo com nome social. Só que uma vez eu precisava de um atestado. E eu precisava no meu nome social para entregar a instituição. E a médica me chamou pelo nome de batismo. Eu me senti muito envergonhada. A minha mãe ficou muito brava, estressada. Foi tirar satisfação com a secretária de saúde. E aí ela falou assim que não podia fazer nada. Aí minha mãe escutou a médica de Uberlândia, do ambulatório, que ela falou que se não resolvesse era para chamar a polícia, né? Ai, desculpa. Não. Aí a minha mãe chamou o sargento, explicou toda a situação, tudo que tá envolvendo, mostrou o portal, mostrou as leis. O sargento sempre foi, tipo, super gente boa com a gente, sempre escutou. E aí ele foi cobrar nossos direitos. Pra secretária, falou Legal. assim, chamou ela numa sala privada, ela e a médica, e falou assim, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Aí eles falaram, a gente não pode fazer isso, porque não é, aquela pessoa lá tem outro nome. Aí ele falou assim, não, por lei, vocês devem, obrigatoriamente, dever o devido respeito a elas. E eu espero que assim seja cumprido, né? E aí ele pegou e falou isso pra elas falou assim que não ia fazer. Aí ele só pegou e falou assim: ou vocês tratam como elas merecem ser tratadas, ou as duas saem daqui do hospital agora algemadas. Muito bom. E aí elas pegaram e fingiram de Katia Sonsa, não pediram desculpa, nem nada, e não tive mais problema. Depois disso, a médica nem mais lá no hospital não atende mais. E de questão da minha infância, tipo assim, a mulher deu um resumo mais ampliado. Teve que E precisar fazer se cumprir a lei, né? Que é o mínimo que se espera do agente. Uma coisa que eu fico curiosa, assim, né? Sempre falam que irmãs gêmeas, elas sentem muito, eu não sei se isso é um mito, se é verdade, eu queria que vocês me falassem. Sempre dizem que irmãs gêmeas, elas têm uma conexão tão grande que elas sentem até a tristeza uma da outra, assim, né? E eu queria entender se com vocês existe isso, e mais profundamente, eu queria entender assim, quem se olhou no espelho primeiro e entendeu que não tinha algo certo? Quando essa identificação, né? Quando vocês. Porque criança a gente nem tem muito esse entendimento do que é ser mulher ou não, né? A gente apenas né? E aí, quando vocês se olharam no espelho, se isso aconteceu primeiro com uma e depois com a outra, e se reconheceram como quem vocês realmente são. A gente sempre, tipo, foi juntas. Tipo, a gente se reconheceu juntas. Tipo, não tem quem reconheceu primeiro, quem reconheceu depois. Uma, tipo, omitia da outra, e depois a outra descobriu da outra. E a gente sempre se ajudou. Porque a gente não tinha conhecimento pela internet. A gente aprendia as coisas sozinha, a gente não buscava na internet. Desde pequena a gente aprendia as coisas sozinha e ensinava uma para outra. A porcentagem de pessoas que chegam a realizar a cirurgia de redesignação, ela é mínima, né? Por diversos fatores, né? Tem pessoas que não querem realizar
essa cirurgia, e essa cirurgia a gente sabe que ela não define nada, né? Assim, não é ela que determina o que cada pessoa é. Mas eu queria saber, para vocês, cada uma fala um pouquinho de quando que surgiu essa vontade, né, de vocês de realmente optarem pela cirurgia. Porque vocês falaram também que foram vivendo depois de que vocês se descobriram, vocês foram vivendo esse processo juntas, todos, né? Todo o processo juntas. A parte da cirurgia, do desejo, também nasceu para as duas ao mesmo tempo? Então, eu começo essa, Sofia. É, eu vou falar só um pouco daquela porcentagem que você tinha falado, bem rapidinho. A porcentagem, tipo assim, é que às vezes algumas partes dessas mulheres que não fazem a cirurgia ou não querem fazer é por desinformação, porque, tipo, não tem informação, pelo preço que é a cirurgia e pelo tamanho da fila de espera no SUS, que acho que é de 5 a 10 anos, se eu não me engano. E as outras pessoas que não fazem é porque realmente não tem disforia com o órgão genital. Tem disforia, às vezes, com o rosto, tem disforia com outras partes. Não necessariamente uma mulher trans tem disforia com o órgão genital, igual eu, Sofia. E uma mulher trans é uma mulher que transiciona. Então, todas as pessoas que transicionam, tipo, é uma pessoa trans, porque transicionou. A gente aprendeu isso com a Sládica, que era cameraman. A gente nem sabia, a gente não tinha noção disso. Ela é da comunidade também LGBTQIA+, mas ela que ensinou essas coisas pra gente. A gente aprendeu muito com ela. A cirurgia, a gente... Assim, a gente descobriu a cirurgia com 11 anos. 10, 11 anos. Mas desde antes, desde que eu me entendo por gente, que eu percebia que aquilo não era meu, tipo, que aquilo não era o órgão que, tipo, a minha mãe e a minha irmã tinha, eu já não queria aquilo. Só que eu não sabia, não tinha noção que existia uma cirurgia. Com 11 anos, a gente estava voltando na igreja, foi quando morou nós quatro juntas com meu pai. Eu, a Sofia, a Bárbara mais nova e a Gabriela, que é minha irmã parte de pai, que é a mais velha. Só que a gente tem a mesma idade, eu, a Gabriela e a Sofia. Ela é só por parte de pai. E nisso, a gente voltando na igreja dentro do carro, a minha irmã vai e fala, bem na hora que meu pai para o carro na porta de casa, minha irmã vai e fala, sabia que existe uma cirurgia que tira o... Eu vou falar, gente, essa O história. órgão. Ela, tipo assim, que tira o órgão genital masculino e coloca o órgão genital feminino, só que ela não falou com essas palavras, ela tinha, tipo, 12 anos, 11 anos, só que ela falou, tipo, tira o pipi e coloca a pepeca. Nisso que ela falou, na hora meu pai cortou. Meu pai cortou e falou assim, mas não é de Deus, porque não pode ter filhos. E eu, tipo assim, desde aquele dia, eu comecei a carregar isso na minha cabeça. Que eu queria isso. E eu imagino que a Sofia também queria. Porque a gente já tentou amputar o órgão genital e a gente foi para o hospital e descobriu que precisava do órgão genital para poder fazer cirurgia. E então a gente, tipo, sempre quis a cirurgia. As duas sempre quis. As duas nunca se identificou com o órgão genital. Então, a gente sempre teve disforia ao mesmo tempo. Tudo a gente teve ao mesmo tempo. Os desejos de fazer cirurgia, tipo, desde que eu me entendo por gente, eu nunca quis ter aquele órgão genital. Desde que eu comecei a entender. Você falou uma coisa aí que eu fiquei até chocada. Vocês chegaram a tentar, por conta própria, amputar o membro de vocês, isso? Sim, Sim. a gente tinha uma disforia genital muito, muito grande. Muito grande. E E, vocês tinham quantos anos, mais ou menos, nessa época? assim, é porque eu não lembro direito. Eu não sei se a gente tinha 11 ou se a gente tinha 10. Exato. Se a gente tivesse 10, a minha irmã tinha 11. Se a gente Muito tivesse... crianças ainda, né? Era. Se a gente Não. tivesse 11, a minha irmã tinha 12. É que eu realmente não lembro muito. Foi um processo também difícil para os pais, né? De vocês, assim. E em que momento que eles começam a entender realmente quem vocês são e a apoiar vocês? A minha mãe, ela, tipo, sempre apoiou. O medo dela mesmo era de como a sociedade iria encarar perante o que nós somos. Não era de sermos quem nós somos. Minha mãe sempre foi protetora, minha mãe sempre me apoiou. Minha mãe só não iria me apoiar se eu fosse assassina, se eu roubasse. Isso minha mãe iria ficar triste. Eu sei quem eu sou, minha mãe não iria ficar triste. Minha mãe ficou com medo. E meu pai não. Meu pai, ele era católico.
querendo ou não querendo, a igreja evangélica tem muita gente preconceituosa. É a igreja que mais tem preconceito. E eles fazem preconceito sem saber que isso é pecado. Porque eu sei, tipo, o que eu sou perante a Bíblia. Eu sei, e não importa as coisas. Eu sempre acreditei em Deus. Eu nunca parei de acreditar em Deus. Nunca, a minha fé nunca baixou. Minha fé sempre aumentou cada dia vez mais. Porque tem coisas que acontecem na minha vida que eu não consigo explicar. E não tem explicação. E isso, para mim, a explicação é Deus. Sofia, eu queria que você falasse um pouquinho também para você, né? Para a gente falar um pouco da cirurgia, como que foi para você depois, assim que você fez a cirurgia? Foi um sonho realizado também? Você demorou para se reconhecer ou você se reconheceu rápido após a cirurgia? Eu posso só complementar aquela parte da mãe, que eu lembro de uma Claro. história certinho da minha mãe. O que acontece? Muita gente pergunta pra gente se a gente fez familiarização facial e se a gente fez alguma coisa para alteração de voz. A gente nunca fez. Tanto que, quando eu era mais nova, meu pai colocava eu em fonoaudióloga para poder engrossar a voz. E teve uma parte que eu continuei o tratamento na minha cidade, na Tapira. E a fono percebeu que eu não queria aquilo. Aí um dia ela sentou comigo e falou: Olha, você tem certeza que é isso que você quer e deseja? Eu peguei e falei pra ela assim, eu nem falei, eu só fiz assim. Eu não conseguia falar, porque eu não sabia o que seria meus pais se eu desistisse daquilo. Porque pra eles era importante, porque a gente sofria preconceito pela nossa voz. E ela falou assim: então eu vou chamar sua mãe pra conversar. E a gente conversa nós três, pode ser? Eu falei, ok. Aí, a partir desse momento, quando ela conversou com a minha mãe, eu abri o jogo. Eu falei, mãe, eu quero transicionar. E a Mayla tava na casa do meu pai. E eu tava com a minha mãe em Minas. E aí eu comecei a transição, acho que se não me engano, 2 meses antes da Mayla. Aí Eu eu. fiquei com preguiça de ir no endócrino. Nossa, eu tava na casa do meu pai na época, Mayla. Ah, Aí eu comecei a transicionar. Aí a minha mãe sabia, ela não falava pro meu pai, mas a minha mãe tava ali me apoiando até saber a hora certa de eu contar para o meu pai. Então foi assim que a minha mãe descobriu que eu queria transicionar. E em questão da cirurgia, quando a gente deseja tanto uma coisa de fator, algo para nossa vida, que é um sonho, igual tem muita gente, por exemplo, eu faço engenharia civil. Tem muita gente que, quando você vai entregar a chave do apartamento de para alguém que almejava tanto, eles, tipo, literalmente choram na sua frente, porque era um sonho que eles não acreditam ter ser realizado. Da mesma coisa aconteceu com a gente. Quando a gente foi fazer cirurgia, eu lembro que um dia antes eu tinha que fazer vários procedimentos para poder ir fazer cirurgia. Banho com sabonete específico, entre outras coisas. E aí eu não conseguia dormir. Eu fiquei pensando a noite inteira. Como que vai ser a hora que eu acordar depois? Falta poucas horas para mim poder ir para lá. E aí eu fiquei acordada, eu consegui dormir só 1 hora de prazo. Acordei, me arrumei e fui para o hospital. A hora que eu cheguei no hospital, eles pediram para tomar um outro banho, mais um monte de procedimento. E na hora que eu tava lá, para mim tava normal, tipo assim, eu tava tão em choque que eu não sentia nada, nada, eu não sabia o que eu tava sentindo. Só parecia que alguma coisa ia acontecer e que ia sair um peso de cima de mim. E eu peguei e fui para uma salinha, eles me deram um comprimido e eu dormi. Aí, a hora que eu dormi, eu acordei, eu tava no quarto, a Marla tava do meu lado, e aí eu peguei e falei assim, o que que tá acontecendo? Eu, tipo, tava bem anestesiada, não sabia o que acontecia ali naquele momento, e de repente o doutor Martins entrou. A hora que ele entrou, ele falou assim, ele perguntou como que eu tava, o que que eu tava sentindo. Eu falei assim, como que foi a cirurgia? Porque, tipo assim, até aquele momento você não acredita que você tá se submetendo a uma coisa que te dá liberdade. Você não acredita que aquilo é real. Quando ele pegou e falou assim,
ocorreu tudo bem, eu queria só ver. A única coisa que eu queria fazer na hora era ver. Só que não tinha como, porque eu tava cheio de curativo e tudo mais. E aí o doutor Martins mostrou uma foto. E foi algo inacreditável, porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. Eu comecei a me sentir livre. Agora, a parte de me reconhecer, eu sempre me senti reconhecida como mulher, independente do que eu tinha. Mas a forma de me aceitar mais ainda aconteceu a partir daquele momento. Eu comecei a descobrir uma vida nova. Eu comecei a aprender a fazer xixi de novo, a tomar banho, a ter cuidados, higienização. Porque para uma mulher, higienização é muito mais cautelosa do que para um homem, a higienização. Então, a partir daquele momento, foi tudo novo. E era algo incrível para mim. É como, por exemplo, você acaba de comprar um celular novo e você fica ali tentando desvendar tudo que tem nele. Aquela sensação de euforia. É ótima. Então, até hoje eu aprendo coisas novas. É muito, tipo, é muito curioso, tipo, é muito legal ficar se descobrindo tudo do zero, porque, tipo, eu não sabia. E outra, quando eu fiz a cirurgia, e eu acordei, eu não. Na verdade, quando eu acordei, eu achei que eu tinha morrido. Porque eu acordei e não vi ninguém. Eu falei assim, gente, isso aqui é o céu. Aí minha perna começou a doer muito. Eu falei assim, não, não tô no céu, porque eu não tô sentindo muita dor na perna. Mas é normal, porque minha perna fica, tipo, do jeito mais fácil de explicar. Sabe quando a mulher tem parto normal? Fica mais ou menos daquele jeito, só que ficou muito tempo. Aí eu acordei com uma dorzinha na perna, aí eles me deram morfina. Mas, tipo, a cirurgia em si é zero dor. Gente, incrível. Não dói nada, nada, nada. Sente alguns desconfortos na hora de sentar por conta dos pontos ou por conta da sonda. Mas quando eu acordei e vi o curativo, eu fiquei pensando, gente, será que eu ainda tenho aquele órgão genital? Tipo, não caía a ficha que eu tinha operado. Que quando eu vi a foto, eu pensei, gente, é isso que tá em mim agora? Tipo, é essa coisa, a primeira vez que eu vi, o Martins falou assim, às vezes você não vai gostar da estética, porque tá muito inchado, o resultado final é depois de até de 2 anos, e, tipo, a gente já tá no resultado final. E, tipo, desde o momento que eu vi, eu já amei. E ficar Vocês fizeram desvendando a cirurgia com quantos anos? Desculpa. 19, a gente tinha acabado de fazer 19. 19. Ai, A gente fez 19 em janeiro e operou em fevereiro. A gente colocou silicone com 18, a prótese mamária, em dezembro. E nisso, a gente, tipo, era algo inacreditável. Hoje, eu paro pra pensar, às vezes eu parava pra pensar na rua. Tava pensando, gente, parece que eu nunca fui aquela pessoa que eu fui. Parece que a minha cirurgia, tipo, nunca aconteceu. Parece que eu sempre fui assim. E desde que quando a gente colocou a prótese mamária, eu coloquei dia 17 de dezembro, essa fez dia 18. Já aumentou a autoestima, já aumenta tudo. Mas uma coisa que eu sempre falo, gente, a cirurgia de reeducação sexual, de resignação sexual, ela não vai acabar com seus problemas. Os seus problemas, achar que isso vai sumir com seus problemas, não some. Meus problemas continuam aqui, tem outros problemas, aparecem outros problemas, e eu tenho que correr atrás para solucionar esses problemas. Auto-enganação, achar que a cirurgia vai acabar com seus problemas. Isso é porque eu tinha uma disforia, eu tinha uma autoestima baixa, e minha autoestima aumentou. Meu sonho era usar uma calça leg. Gente, uma simples calça leg. Meu sonho era usar um biquíni. Um biquíni, gente. A coisa simples da vida que quando eu fui colocar a primeira vez, eu ficava maravilhada com aquilo. Tipo, eu ficava me olhando no espelho, por mais que estava inchado e com os pontos, depois que eu tirei a sonda, eu já tinha colocado um biquíni para saber como que era a sensação, como que era a sensação de uma calça. Só que calça eu não usava no começo, porque, tipo, era muito desconfortável. Mas, tipo, é um sentimento que não dá para descrever. É algo libertador. Às vezes eu paro para conversar com minha mãe sobre isso até hoje. Tipo, gente, eu achava que nunca ia chegar. E quando menos esperava, aconteceu tudo. Tipo, aconteceu de comprar casa, aconteceu de começar a pagar, da minha mãe começar a correr atrás das coisas com a gente, de ter que ir em banco na cidade vizinha, porque na minha cidade não dava, para fazer as transferências das cirurgias e tudo. Tipo, meu pai comprou nossas passagens. Meu pai sempre teve. Mas tem muita coisa em torno disso que eu acho que ele, em torno disso que ele não pagou.
Tanto que uma vez ele virou e falou assim pra mim que ele poderia ter pagado. Mas ele ajudou bastante. Ele foi pra cirurgia com a gente. E ele ficou lá depois que minha mãe teve que ir embora, que minha mãe não podia ficar com a gente. Minha mãe tinha Ótimo. filha. Meu pai pagou nossas passagens de avião. Meu pai mudou os nossos nomes nos convênios todo, antes do nosso nome ter mudado no RG e na certidão de nascimento. Meu pai mudou tudo. Meu pai sempre Legal. deixou sigiloso na empresa dele pra gente, porque a gente, tipo, eu sempre prezei pelo sigilo, por ser discreta. E meu pai ajudou no nosso tratamento hormonal. Pagava sempre, tipo, a metade de tudo, mais o nosso convênio. Meu pai ajudou em tudo. Psicóloga, psiquiatra. Ele arrumou psicóloga pra mim, ele, tipo, me apoiava depois. Mas eu acho que foi mais fácil pro meu pai aceitar depois, pelo fato da gente ter passibilidade, que é um termo que implementam, que às vezes outras trans mesmos da comunidade julgam a gente por ter passibilidade. A própria comunidade julga. Tipo, fala, mas você tem passibilidade, você se passa. É um termo que eu acho pejorativo. Eu não gosto. Mas, tipo, eu me refiro a ele em algumas coisas, porque eu acho que tem algumas coisas na minha cidade que, ou pelos meus pais, que foram mais fáceis para eles por conta disso. Para mim também. Por mais que não seja certo, eu e a Sofia já tentou, tipo, infelizmente, suicídio, as duas. A Sofia teve depressão, tipo, muito profunda numa época que a minha mãe tinha que ficar perto dela, vigiando ela por conta disso. Isso que eu ia E perguntar para vocês, imagino que para gravar a série documental da HBO, vocês tiveram que reviver momentos muito tensos, né, da trajetória de vocês. Até por isso, talvez você tenha tido esse episódio, né, de não conseguir gravar, porque reviver deve ser muito pesado. Eu queria que vocês me falassem assim, o que para cada uma foi mais difícil durante as gravações, assim, reviver, ter que falar, saber que aquilo seria de conhecimento, né, mundial. O que para cada uma foi mais difícil durante as gravações? para mim foi o episódio. Assim, teve 2 episódios. Eu vou falar aqui, porque, tipo, eu realmente quero falar, porque essas coisas acontecem em todos os lugares do mundo. Pelo simples fato de eu ser mulher, eu não. Eu tenho que ter medo. Não só por eu ser trans, agora por eu ser uma mulher trans, eu tenho que ter muito mais medo. Porque, pelo simples fato de eu ser quem eu sou, teve uma briga nossa no episódio. Foi no episódio 2 no salão, que era do desfile, no qual, tipo, lá a briga parece que eu briguei com a Sofia, mas não foi literalmente assim, porque, tipo, tem alguns cortes. Foi quando a Sofia sai do salão e vai sentar chorar, que a maquiadora vai atrás dela e fala para ela não acreditar em tudo que as pessoas dizem. Foi porque eu falei uma coisa que eu não vou citar aqui, porque eu acho muito ofensivo. Eu acho que a Sofia não merece escutar isso de novo. Mas foi por essa coisa que eu falei pra ela, porque ela tava falando do meu pai. Aí eu falei assim: olha, Sofia, eu vou te falar o que você não quer escutar. Aí ela foi e ficou falando pra mim contar pra ela o que eu tinha descobrido, o que eu tinha visto. E quando eu contei isso pra ela, que foi umas amizades dela que fez isso com ela, foi quando ela, tipo, esgotou e saiu. Mas quando aconteceu essa briga, ela não queria entrar no mesmo carro que eu. E, tipo, eu, tudo bem. Eu falei assim, pode ir. Eu, tipo, sei que ela tava muito chateada e tudo, pelo que eu contei pra ela. E eu falei, tá. E, tipo, a Sofia sabe que ela pode acreditar em mim. Porque eu sou a irmã gêmea dela. Eu não vou mentir pra ela nunca na minha vida. Às vezes a gente mente, mas é coisa boba. Tipo assim, eu menti que eu comprei um chocolate. Não coisas sérias. Eu sempre vou falar a verdade do que eu sei, do que eu vi. E então, eu voltei no carro sozinha. Eu, o Fausto e o motorista. Só que quando chegou lá no parque de exposição da minha cidade para entrar, antes de entrar no parque, que a gente tinha que esperar para causar suspense, o Fausto saiu porque ele era da produção e ele tinha que ficar correndo atrás de tudo, e eu fiquei sozinha com o motorista. Um motorista bem mais velho, que parecia ser muito mais velho, e nisso ele começou a me assediar verbalmente. E eu tive um episódio de assédio, eu fiquei muito, muito, muito mal, porque, tipo, pra mim ficar falando essas coisas, mas eu acho importante falar.
porque quando eu tinha 8 anos, eu sofri de abuso sexual. E nisso, quando ele fez todo esse assédio verbalmente comigo, eu lembro que eu abaixei o banco, eu travei. Tipo, as pessoas falam, por que que você não saiu do carro ou não fala alguma coisa? Gente, eu não podia sair do carro por conta da gravação. E eu fiquei literalmente travada. Eu travei, eu tive uma regressão. Eu abaixei o banco, peguei a minha. Tava muito frio, eu peguei minha blusa de frio, joguei na cara e fingi que tava dormindo até o Fausto me chamar. Ele continuava falando, tipo, coisas que eu não quero falar aqui e me assediar verbalmente. E nisso, eu fiquei muito mal. E depois o Alex começou a perceber que eu tava mal. E o Alex, tipo, foi me perguntar. Aí depois o Alex acabou descobrindo, a gente acabou falando numa reunião, a, a Discovery e a Endemol super ficaram no meu lado, ele foi afastado e tudo, fizeram o papel deles, mas, tipo, pelo simples fato de eu ser mulher, a gente não tá impune de nada. As pessoas, os homens, tipo, algo relativamente, que a taxa é muito alta no Brasil de assédio. E um outro episódio muito, muito difícil pra mim foi na casa da Claudete. Porque eu nunca quis nada disso no começo. Tipo, não foi escolha minha. Foi um jornalista da UOL, que vazou as notícias. E mesmo que ele não colocou meu nome, todo mundo da minha cidade sabia que era eu. Todo mundo de Araxá sabia que era eu e a Sofia. Então eles começavam a marcar a gente. E começou a repercutir. Eu lembro que na época meu perfil deu 7 milhões de impressões. E meu maior medo era de ser apedrejada. E não era vergonha de expor o que eu sou disso. Tanto que as gravações que aparecem na série da cirurgia são só minhas. Não tem da Sofia, porque só eu autorizei a gravar. E eu autorizei a gravar para material médico, para deixar arquivado. E eu falei para Sofia, Sofia, não importa se a gente não se expor agora. Ninguém vai tirar essa marca da gente ser as primeiras do mundo. Se outras gêmeas operar agora, elas não vão ser as primeiras. Eu só precisava de um tratamento psicológico para me preparar melhor, para me expor. Mas foi tudo muito rápido, foi tudo, tipo, do jeito que eu não queria. Tipo, eu não me aceitava direito também. Eu, eu tenho processo de aceitação até hoje. Isso sempre vai ter. Cada dia eu me aceito mais, como eu sou. E para você, Sofia, assim, o que que foi mais difícil reviver durante a série? Assim, foi a parte no começo das gravações, que foi o desfile, né? Segundo episódio. Porque a nossa briga, igual a Marla falou, teve vários cortes lá. Porque, tipo assim, foi muito pior do que imagino. Há um ano atrás, e hoje nós estamos em junho, né? Um ano, ó, abril, maio, um ano e 2 meses. Um ano, 2 meses, um ano, 3 meses, mais ou menos. No ano passado, eu tive que fazer regressão. Porque no começo, eu sempre conto as coisas todas pra Marla, mas eu não contei isso pra Marla. Quem contou foi minha mãe. A Marla me mandou um áudio chorando, falando que queria estar comigo. E, se eu começar a chorar, não repara, tá? Porque isso traz memória. Só que na época eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Tanto que no depoimento master que a gente faz na série, que é aquele que eu tô com um sapato roxo e um vestido de couro, ele eu acabo que no, acho que no quarto ou quinto episódio, eu acabo falando um pouco sobre isso. E eu comecei a lembrar de tudo, foi no episódio do desfile, por conta da frase que a Marla me falou. E a frase tem muito conexão com a situação. Eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia. Eu tinha pesadelos à noite. Eu parava de respirar. Eu não podia dormir sozinha. Eu tomava 10 banhos por dia. Porque eu me sentia suja. Eu me sentia violada em todos os quesitos. Porque eu fui abusada numa festa universitária o ano passado. Quando eu decidi fazer regressão é porque eu não tinha forças e quando eu pensei em suicídio, eu quase me joguei da cobertura que é onde que eu moro. Eu não me joguei porque na hora que eu pensei em fazer qualquer coisa, minha avó me ligou. Minha avó e minha mãe. E aí eu peguei, juntei minhas coisas, fui para Minas. E
acontecia muita coisa que eu não tava entendendo. Eu tava em choque, eu não sabia o que que eu fazia, eu não sabia de nada. Só que era dor, era tipo algo que eu nunca tinha sentido antes. Eu não sabia o porquê eu era tanto um ponto de curiosidade de pessoas. E pessoas que eu achavam que eram amigos foram que fizeram parte disso. Eu fui drogada, eu fiz exame toxicológico, deu positivo para cocaína e êxtase. Quando eu era pequena, eu tinha lapsos de memória, que às vezes eu andava e não lembrava o que que eu fiz. Eu perdia a memória por um tempo. E depois eu acordava em outro lugar. A primeira vez que aconteceu foi na escola e já aconteceu situações de quando eu tinha 6 anos que eu era sonâmbula. Mas já aconteceu quando eu estava acordada e não estava dormindo, dentro da escola. Eu falei sobre isso na série porque eu tô cansada de tudo isso. Eu não podia. Peraí, só responder a Miley uma coisa. Ô, Mayla, colocaram dentro do copo de bebida. Aí, é porque a Mayla perguntou sobre a cocaína. Aí, o que aconteceu? É, Nessa época, eu procurei um tipo de terapia que não era indicativa, que se chama regressão, hipnose. Quando eu fiz 2 sessões. Foi quando eu fui fazer meu passaporte, buscar meu passaporte, e um dia que a minha data estava errada, eu fui para a cidade de Uberaba à toa. Acabou que eu achei que era no dia e eu acabei fazendo. Eu não lembrava ao certo o que aconteceu. Para mim parecia um pesadelo quando eu fiz a terapia. Isso me ajudou muito momentaneamente. Só que minha psicóloga sempre falou: isso não vai resolver seus problemas. Você precisa enfrentar e tratar toda essa situação. E acabou que quando a gente estava juntas, a Mayla falou uma situação que foi no mesmo lugar que aconteceu. E eu não lembrava quem eram as pessoas e nem nada. Muita gente que nem eu queria esquecer, eu não lembrava mais quem era. Tanto que muita gente falou assim: oi, Sofia, você lembra de mim? Eu não sabia quem que era a pessoa. Porque eu tava tão deprimida que até o meu próprio cérebro pegava e trancava várias pessoas para me não lembrar de nada. Que cada pessoa podia fazer uma conexão com outra e assim chegar ao fato Ao ocorrido. trauma, né? Quando eu fiz corpo de delito, deu positivo para 3 tipos de corpo de sêmen diferentes. Ou seja, foram 3 pessoas. Eu só sei quem é uma. Na época, eu não sabia, eu não tinha força para ir numa delegacia fazer um boletim de ocorrência. Porque eu fui taxada como louca, eu fui taxada como a que queria pelos meus amigos e depois eu descobri que eles estavam no meio. Isso foi algo que me destroçou muito e que eu não sabia o que eu fazia. E eu só queria ficar com a minha mãe. Então, quando eu decidi fazer regressão, foi para poder conseguir seguir minha vida e porque tinha um reality. E eu não ia ter memória não, não ia ter saúde mental para poder gravar nada. Eu resolvi apagar tudo para mim conseguir fazer isso e seguir a minha vida. Só que tudo voltou. E voltou quando eu estava de frente ao espelho. Era como se eu tivesse imergido dentro do espelho e visto tudo o que aconteceu. Eu lembro que quando eu estava no hospital, o meu braço adormeceu e eu tive uma memória do que aconteceu no dia. E a memória foi: eu peguei e falei assim, gente, meu braço está adormecendo. É normal? Aí uma pessoa chegou em mim e falou assim: aproveita, é super normal. Eu não sentia o meu braço inteiro, tava formigando. Eu vi 2 pessoas na minha frente quando eu ficava assim, ó, desse jeito, falando: será que ela fode bem? E o outro da frente fala: eu também queria descobrir. E o pior é que um deles é quem estava envolvido, os outros eu não sei. Quando eu decidi apagar tudo, acho que para mim talvez pode ter sido o maior erro, porque até hoje eu não sei lidar com isso. Só que para mim ainda parece um pesadelo. E eu não lembro de nada. Só que eu tô tentando
ver se eu consigo trazer tal assunto para ajudar outras pessoas, porque eu não tive força antes para ajudar. Eu procurei ajuda. E essa, para mim, foi a parte mais difícil do reality. Foi tudo ter voltado. Foi ter vivenciado tudo de novo. Eu lembro que a gente teve que parar, teve que ligar para a Beth, porque eu não conseguia parar de chorar. Teve que chamar a maquiadora para ir com a gente para a cidade, porque o concurso ia acontecer e eu precisava refazer a maquiagem. Nossa, sinto muito que vocês tenham que ter passado por tudo isso na vida de vocês, né? Queria desejar força e agradecer vocês por também estarem revivendo. Obrigada, Sofia, por reviver isso aqui na nossa entrevista, que é tão difícil, mas eu acho que serve para ajudar outras pessoas, né? Eu queria que vocês me falassem também, agora para a gente encaminhar aí para um encerramento, né? É, Quais são as perspectivas de vida de vocês a partir desse sucesso do reality, dessa experiência na TV? Eu sei, uma estuda engenharia, outra medicina, mas vocês têm interesse e vocês, né, têm vários seguidores agora. Vocês pretendem usar essa nova voz que vocês conquistaram? De que maneira? Então, a gente quer ajudar outras pessoas, claro. Tipo, ajudar não só pessoas da nossa comunidade, outras pessoas também. Tudo o que tiver no nosso alcance, a gente puder usar nossa voz, usar nossas redes sociais, a gente vai ajudar. Porque a gente tem, tipo, tudo isso. A gente tem uma voz agora e tem a voz das duas junto. Então, a gente vai usar isso só para o bem das outras pessoas e para o nosso bem também. Preservando nossos limites também, porque às vezes existem algumas perguntas que ultrapassam a minha intimidade, ultrapassam os limites da minha intimidade. E eu não posso responder isso, porque as pessoas são muito curiosas, e eu sei porque eu já tive essa curiosidade, e por mais que algumas perguntas saem, tipo, da noção, são perguntas sem noção, eu, tipo, paro e penso porque eu já tive essas dúvidas, sabe? Que eu não respondo porque, tipo, passa do limite da minha intimidade. Porém, a gente, tipo, é... como é que eu vou explicar? Que com toda essa repercussão, a gente tá vendo uma mudança. A gente teve pais que procuraram a gente para poder entender como meus pais lidaram. Porque uma criança, tipo, não uma criança, um adolescente, era um filho para eles. Para eles era um filho. E, tipo, já tinha feições masculinas, já tinha barba. E chegou e falou assim, depois que viu nossas notícias: Mãe, pai, eu sou uma mulher trans, eu quero começar a transicionar. E eles ficaram em choque. Eu não posso julgar, porque, tipo, os meus pais, porque eles também ficaram em choque. E eles precisam de um tempo para poder assimilar tudo isso. Até para mim começar a chamar a Sofia de Sofia, no começo foi difícil, para ela me chamar de Mayla foi difícil. Para os meus pais também foram difícil. Então, a gente, tipo, ajuda, tipo, que, tipo, é tanta mensagem que eu não consigo responder todo mundo nas minhas solicitações de mensagens. E por mais que tenha tudo isso, a gente, tipo, naquela época, a gente tinha passado o número dos meus pais, eles conversaram. Hoje eu não posso fazer isso. Se eu for passar o número dos meus pais para todo mundo, É muita muita gente. gente. E é muito gratificante ver que a gente está fazendo mudança, que a gente está ajudando pessoas cis, héteros, a entender como funciona a nossa cabeça, como funciona o nosso mundo, o nosso meio, e quebrar o máximo desse tabu. Até porque a gente está aqui para ser, só para ser quem a gente é, para viver. A gente está tentando ganhar nosso lugar no mundo. E com tudo isso, a gente ajuda outras pessoas a entender como a gente é, como funciona a nossa cabeça, que a gente tá ajudando outras pessoas, a gente não tá fazendo mal a ninguém, a gente só quer respeito. E com tudo isso, eu ia falar alguma coisa. É, Sobre a série. Que a equipe foi maravilhosa. Tinha muitas pessoas da comunidade LGBT, quase todas eram. E que, tipo, eles sempre tentavam agradar a gente, fazer surpresas, fazer cada coisa diferente, um episódio diferente, em cada cena diferente. E foi muito bom. Foi algo, tipo, incrível. No começo foi muito difícil pra mim, mas depois eu comecei, tipo, a gostar. Porque eu falo, realmente é a primeira vez que eu, tipo, quando eu assinei o contrato, foi para mudar a vida
tipo, ajudar financeiramente a família da minha mãe materna. Segundo, foi quando eu comecei a ver que estava ajudando outras pessoas, eu comecei a fazer para ajudar a minha família materna e ajudar outras pessoas. Em quarto, foi quando eu comecei a gostar de gravar. E hoje, tipo, eu amei, eu, tipo, super gravaria uma segunda temporada. Quem sabe não é uma segunda temporada. Vai ter, vai ter. Você também está pronta para uma segunda temporada, Sofia? Sim, claro. Tem muitos projetos que a gente quer efetuar para ajudar, implementar em meio ao mundo LGBTQIA+, e a gente quer estar fazendo parte, a gente quer ser um porta-voz ainda mais do nosso grupo de nicho, que somos trans. A gente quer trazer mais informações e fazer parte de uma história, deixar um legado. Sim, e eu tenho, tipo, hoje eu tenho, assim, uma visão diferente, porque aqui na Argentina, o bom de formar aqui é que o nosso diploma é mais fácil de revalidar, que a gente convalida só na Espanha. E era essa a minha cabeça. Hoje eu quero ficar mais perto da minha família, então, tipo, eu fico pensando em transferir para o Brasil, tipo, é uma vontade que eu tenho para poder ficar mais perto da minha família, porque é muito difícil. E com tudo isso, com as gravações, é mais fácil também. Então, a gente fica muito feliz. E a gente, tipo, amou gravar. Tipo, tem muitas cenas legais que a gente gravou, bacana. Tipo, eu gravando com meus amigos aqui no kart, a gente fazendo jantar. Teve um episódio também. Até os episódios românticos do quinto episódio foi bom. Ai, que bom. Gente, eu queria muito, muito, muito agradecer a vocês, a participação, o tempo que vocês dedicaram para falar com a gente aqui do Metrópolis. Eu desejo que vocês tenham muito sucesso, que a série evolua para uma segunda temporada, tá? E que a gente possa voltar a se falar na próxima temporada, quem sabe? Se tiver, se confirmar. Muito Sim, obrigada, viu? Tchau. Boa sim, tarde. obrigada. A gente agradece pelo convite. Tchau. Isso. E para você que acompanhou essa entrevista até aqui, não deixe de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e fique ligado no metrópolis.com, que tem sempre uma novidade para vocês.